Olá, hoje eu vou falar com a Lala Derrenzelin. Poucas pessoas no Brasil sabem tanto de futuro quanto a Lala. Ela é criadora da Fluxonomia, um método que junta estratégia e visão de futuro em novas economias. E ela vai contar um pouco da vida dela também, porque eu acho que ela vive o futuro do trabalho já há muitos anos. Lala, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Oi, Sandra, muito bom. Extremamente feliz de falar desse tópico fundamental, ainda mais com você, ainda mais no futuro. Lala, me conta, você foi de atriz a planejar estratégias de países da África. Acho que tem poucas histórias mais de futuro do trabalho do que a sua. Então conta pra gente como é que aconteceu essa mudança. Bom, acho que primeiro tem uma coisa de que eu não tenho lembrança de não pensar em como é que a gente pode dar um trato nas coisas. Minha mãe conta que quando eu tinha 3 anos, ela acordava e eu estava sentada na escada e ela dizia, "Tá fazendo o quê? Pensando na vida." Então, eu sempre achei que as coisas são mais possíveis de serem resolvidas do que a gente imagina. Aí eu imaginava que para conseguir resolver, a gente precisava combinar duas coisas. Biologia, para entender a nossa natureza, e história, para entender o que é que a gente tinha feito. Eu fui estudar essas duas coisas, mas não segui, porque a universidade era muito restrita e eu já queria entender sistema, eu queria outra coisa. Segui estudando biologia e história, mas não me formando nisso. E acabei no campo da cultura, porque a cultura é um pouco a mistura dessas duas coisas. E a cultura é o caldo onde a gente está imerso. Então, mexendo na cultura, dava para mexer na nossa lente de compreender o mundo e daí para o resto. Aí eu era uma artista multimídia, teatro, cinema, música, tudo junto. E eu tinha também trabalhado muito com publicidade. E aí, desta combinação, eu acabei trabalhando com grandes corporações criando estratégias de comunicação através de linguagens artísticas, que era uma coisa que não existia. Daí eu fui para o terceiro setor. Terceiro setor, isso aí era metade para o final dos anos 90, que tinha um papel muito importante no Brasil nesse momento como solucionador de questões. No terceiro setor, eu vi que existia um problemaço, que era você não conseguia relatar o valor e o impacto real do que estava sendo feito, porque os mecanismos de mostrar valor eram muito restritos, era só quantidade, receita e tal. Daí eu fui trabalhar com instituições de fomento, como o SEBRAE, e em territórios, em desenvolvimento local. E daí para a ONU. E entrei na ONU justamente por essa diversidade, porque eles falaram, a gente não conhece ninguém com uma experiência tão diversa. A cada vez tinha uma ampliação da área de atuação, e eu tive esse privilégio assim de estar em áreas de tomada de decisão, sempre em setores diferentes da sociedade, mas em áreas de tomada de decisão, provavelmente por conta do olhar muito diferente, do olhar sempre de inovação, pioneira, tal, que me fez, inclusive em 95, me tornar futurista, a partir de 95. E aí, ao longo disso tudo, eu fui vendo que tinha uma bola na trave, que era a questão da economia. Porque você batia sempre no mesmo lugar. Tá bom, a gente vai mudar o mundo, mas e a economia? A gente vai mudar o mundo, mas e a economia? E aí que eu fui enveredando para a questão de novas economias. E me conta uma coisa, o que é ser futurista, Lala? E que futuro que você está vendo hoje? Muito boa pergunta. Bom, primeiro, dá para responder pensando o que é não ser futurista. Imagina o seguinte: se você está guiando um carro e você só tem espelho retrovisor, você só olha para trás, dá para guiar fácil esse carro? Ou você precisa também ter farol de milha para olhar para frente? Então, repara que coisa curiosa: a gente vive num mundo que muda exponencialmente, muito rápido. No entanto, a gente só tem como referência o passado e não o futuro. Então, ser futurista é tentar ver de longe e grande. Então, um futurista é um sintetista, é alguém que olha o todo,
Olha, assim, como imagina que você olhasse o mundo lá de longe, vendo todas as dinâmicas, tal. A gente é treinado em olhar o sistema todo e as interações para poder imaginar o que seria bom que acontecesse. Tem gente que trabalha com tendência de futuro e fica vendo o que pode acontecer de ruim também. Eu trabalho com futuros para o bem comum. Então, eu foco a minha atenção em pensar o que seria bom que acontecesse para o bem dos indivíduos, da vida, das sociedades em geral. Existem futuristas que trabalham com cenários, com tendências e que é um pouquinho como se fosse um cone que você imagina, se isso que está acontecendo agora continuar, nós vamos chegar ali. O meu trabalho não é assim. O meu trabalho é um pouco de futuring, é assim, é uma espécie de design de futuro. E eu tenho um outro diferencial que normalmente muita gente trabalha com tecnologia, então o futuro vai ser carro elétrico, inteligência artificial e tal, e eu trabalho com futuro do que é ligado ao humano e ao social. Então, novas relações de trabalho, novas habilidades, novas organizações sociais e tal. E acho que é sobre isso que eu queria te perguntar agora, né? Que habilidades você acha que são importantes para esse jovem que está entrando no mercado de trabalho? Quais são as habilidades de futuro que você enxerga? Tá. A primeira delas, eu acho que tem a ver com a parte da tua pergunta que eu não respondi, que respondo agora, que é o que eu estou vendo nesse momento. Esse momento que a gente está passando, ele era esperado. Eu, desde o início do meu trabalho, eu falo, vivemos a maior transição da história da humanidade. Não dava para saber o que é que ia dar um peteleco aí acelerando essa transição, como o caso do Covid, mas dava para saber que ia ter alguma crise sistêmica que ia forçar a gente, como sociedade, evolutivamente, a mudar de estágio. Mudar de estágio para onde? Mudar de estágio para uma forma mais colaborativa de existir. Então, o século XX foi um século de extraordinário desenvolvimento da tecnologia, o que é uma maravilha. E a gente tem metade da história. A gente tem tecnologia para nos conectar, para conseguir estar juntos, mesmo estando em países ou horas diferentes. E agora falta a outra parte, que é a colaboração. Eu uso isso aqui porque é como se fossem as duas mãos que conseguem construir as coisas, e um pouco também o yin e yang. Então, você tem duas metades que se complementam. E o século XXI vai ser o século da colaboração, de ver como a gente se organiza na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, as empresas entre si, os governos, etc., em estruturas coletivas, porque a vida está complicando exponencialmente e a gente sozinho não dá conta disso. Desde que a gente está em rede, a rede ela é desmaterializada, são ondas fora do tempo e do espaço, todo mundo ao mesmo tempo, etc. Então ela consegue uma dinâmica que nunca existiu antes, que é essa dinâmica exponencial. Então a rede está. A gente viu o que é exponencial com o Covid, por exemplo, o seu crescimento exponencial. Mas nós, o planeta, o tempo, temos uma capacidade de resposta que é linear. Aí a conta não fecha. Um está indo e outro está indo aqui devagarinho. Então, nós precisamos juntar essas duas coisas. Com que? Justamente aquelas duas coisas que eu estava falando. A tecnologia, que permite que a gente esteja junto, e a colaboração, que vai permitir confluir recurso, confluir tempo, confluir tomada de decisão para poder dar conta dessa exponencialidade. E aí você pode perguntar assim, mas será mesmo que nós vamos para uma colaboração? Aí entra a coisa da biologia, porque se a gente olha a vida sempre se organiza em formas colaborativas. Então, você tem uma célula que colabora criando tecidos, que colabora criando um órgão, que colabora criando um organismo, que colabora criando uma família, uma sociedade, e assim vai. E nós agora estamos numa etapa evolutiva onde a gente vai ser forçado a colaborar. Então, primeira coisa para falar de futuro de trabalho é: sua primeira competência necessária é não ficar preso ao passado. Aquilo que eu já falei, a gente fala em futuro de alfabetização de futuros.
Você não pode pensar só no passado, você precisa tentar enxergar o futuro, saber que o futuro é diferente do presente e se arriscar a inovar. Segundo, inovar como? A certeza que dá para ter, certeza, e olha que futurista falar em certeza é difícil, é que a gente vai precisar colaborar, a gente vai precisar se organizar de outra maneira. Então, essa é a primeira das habilidades. Depois tem as outras habilidades que vêm junto para eu ser colaborativo. Eu acho que você está trazendo um conceito que eu acho que é fundamental. A gente falou muito sempre que se fala de futuro do trabalho, se fala de tecnologia, e nós olhamos muito para Estados Unidos, para a Europa, as referências de processos e tecnologias e recursos, né? Eu acho que o momento atual de desafios precisa de tecnologia humana, né? Eu acho que é disso que a gente está falando. Tudo que for tecnologia humana, e aí você trouxe muito bem a colaboração, a criatividade, o relacionamento, né, a capacidade de diálogo. Eu acho que é isso que é muito bonito, porque a tecnologia humana nós temos em abundância no Brasil, né? Então eu acho que assim, para onde o mundo está indo, demanda habilidades que a gente tem em abundância aqui. E eu Sim. queria te agradecer muito, Lala. Uma alegria ter alguém que entende de futuro, porque hoje todo mundo se chama futurista. Eu acho que você traz aí uma solidez que é importante. Obrigada. Prazer. Essas competências que você falou são super importantes e a gente tem mesmo. Então, desenvolver empatia, desenvolver o sentimento de coletivo. Pensa um corpo que não fosse capaz de se sentir como um corpo, onde cada célula pensasse só por conta própria. É meio assim que nós estamos na sociedade. Então, um profissional de futuro, ele vai precisar ter o sentido do coletivo, sabe? Cada escolha, ele vai ter que pensar o que é a escolha que é boa para mim e o que é a escolha que é boa para o coletivo, para a evolução, que são duas escolhas diferentes. O que mais? Eu acho que o profissional do futuro, ele é um profissional que está ligado ao cuidar. O século XX foi o século do consumo, mas o consumo é limitado e ele traz consequências muito difíceis, como a gente está vendo com toda a questão climática, de desigualdade e tal. Eu posso, por exemplo, consumir uma única calça ou blusa de cada vez, mas eu posso cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, os negócios do futuro são negócios que estão ligados ao cuidar. Olha que legal. E se tem uma coisa que a gente é bom na América Latina, a gente é bom no Brasil, a gente é bom nos lugares que tem muita coisa para ser cuidada, são essas tecnologias soft ou tecnologias socioculturais ou tecnologias sociais, enfim, isso é um super campo de trabalho, super, 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 que vai depender da nossa capacidade de atribuir bem valor ao que a gente faz. Mas isso talvez fique para uma outra conversa. Muito obrigada, Lala. Muito obrigada a você que está nos assistindo. E se você quiser rever esse episódio ou as outras entrevistas sobre os profissionais do futuro, é só ir no Globoplay. Ok? Até a nossa próxima entrevista.